Meu irmão, minha irmã, é uma alegria voltar aqui. É a segunda vez neste ano já, não? Neste ano de 2021. É a festa litúrgica do batismo do Senhor. E para esta data de grande relevância no quadro do calendário religioso católico, para este ano, o texto do Evangelho é de Marcos. Marcos capítulo 1, versículos 7 a 11. Como sempre, primeiro a leitura, depois a oração. Naquele tempo, João Batista proclamava: depois de mim, vem aquele que é mais forte do que eu, de quem não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aconteceu que naqueles dias, ou melhor, aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao subir da água, ele viu os céus se abrindo e o Espírito Santo, como uma pomba, descer até ele. E uma voz veio dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. São esses poucos versículos, 5, para esse domingo, 10 de janeiro, festa litúrgica do batismo do Senhor. Parece muito importante que antes de falar do Evangelho, compreendamos o que significa batismo, a palavra na sua origem. Baptizein é o verbo em grego, Marcos escreveu em grego. Baptizein significa mergulhar. Mergulha, tem um sentido de purificação. Purifica quem é mergulhado e sai da água, sentido aqui simbólico, sai puro, sai de lá lavado. Mas vamos um pouco mais. Água também significa vida. Se faltar água, impõe-se a morte. Se houver água, a vida se multiplica. Uma nova vida. Então, vamos observar. João Batista proclamava: depois de mim, vem aquele que é mais forte do que eu, de quem não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. A impressão que se tem é que não sou nem digno de abaixar-me. Ato de quem se faz servo, desatar a correia das sandálias. Como se fosse desatar a correia das sandálias simplesmente um gesto de atar ou desatar a correia das sandálias. Na realidade, quem se fazia servo de alguém, tirava as suas sandálias e entregava a pessoa de quem queria se fazer servo, ou quem tinha uma dívida. Tirava as sandálias e a deixava com o credor, e quando a dívida fosse paga,
quando fosse saudada, saudou o débito, pagou, recebia de volta as sandálias. Eu não sou digno nem de ser servo ou devedor daquele que virá depois de mim. Isso João Batista. É o precursor, aquele que anunciava que tempos novos viriam, o Messias está para chegar, por isso preparemo-nos, purifiquemo-nos. Vem aquele que é mais forte do que eu vos batizei com água, ele vos batizará com Espírito Santo. Batizar com água, falei o sentido, expliquei o ritual, mergulhar. João Batista mergulhava as pessoas que viessem até ele para purificar-se. Um gesto exterior de quem queria dizer que interiormente se preparava para receber o Messias que João anunciava. É uma atitude penitencial. Eu vos batizarei, batizo com água, gesto exterior. Ele vos batizará com Espírito Santo. As nossas traduções quase sempre põem o artigo, ele vos batizará no Espírito Santo. Eu vos batizo na água, ele vos batiza no Espírito. Mas o texto original está escrito assim, eu vos batizo com água, ele vos batiza com Espírito. Espírito. A água alcança a exterioridade do corpo. É um sinal exterior. Mas a grande mudança, sinal exterior de mudança e de conversão, a grande mudança é na interioridade. Lá não é João Batista que é capaz de alcançar. É aquele que está para vir. Não esqueçamos. Vamos um pouco mais. Ele vos batizará com Espírito Santo. Ou seja, Espírito é movimento, é força interior. Ele vai mergulhá-los. Se João mergulhava na água, ele vai mergulhá-los no Espírito. A água molha, alcança a exterioridade do corpo, o Espírito alcança a interioridade mais profunda da pessoa. Por isso, o batismo de Jesus, o batismo cristão, é de um alcance muito mais profundo do que aquela ritualidade penitencial que valia e que se executava até então. E aconteceu que naqueles dias, ou melhor, aconteceu naqueles dias que Jesus veio e foi batizado por João no Rio Jordão. Mas Jesus precisava se penitenciar do quê? O evangelista pretende lucidez e inteligência do seu leitor. Qual? Que Jesus se vestiu de humanidade inteiro, até vestiu-se das identidades dos homens e mulheres pecadoras, embora não o fosse, mas aceitou a purificação exterior para apresentar uma outra realidade. E aí vamos encontrar, logo ao subir da água, ele viu os céus se abrindo, no plural, os céus. Imaginava naquela época que havia 7 céus e que de um para o outro a distância de um para o outro era 500 mil dias de caminhada. Olha a distância de um para outro. E que estavam fechados. Deus se decepcionara tanto com a humanidade pecadora que fechara os céus e se fizera absolutamente inacessível.
Ao dizer que os céus se abriram, é que está a dizer que Deus retomou o seu diálogo com a humanidade. As portas estão abertas. Com Jesus, Deus se tornou acessível. E veio o Espírito Santo como uma pomba. O Espírito Santo não é que ele veio conforme, no formato de uma pomba. Nós até temos aqui, porque é usual assim o expressamos, mas não é que ele desceu com um corpo de pomba. Não é isso, mas a pomba está sempre à procura do seu ninho. Então é como se Deus estivesse à procura, fizesse da humanidade o lugar de Deus, como é tão espontâneo para a pomba o seu ninho ser o próprio lugar. Vamos um pouco mais. E uma voz dos céus: Tu és meu filho. Voz de lá, os céus estão abertos. E não se fecharam mais. Não escreve depois que os céus se fecharam. Estão abertos, permanecem abertos. Com Jesus, Deus abriu as portas celestiais e o homem, com Jesus, tem acesso ao próprio Pai. Este é o meu filho. Não é simplesmente para dar credibilidade à figura de Jesus. Não. É preciso que entendamos, não é identificar aquele sujeito que veio de Nazaré. Não é isso. É que neste aí, a bondade de Deus, a identidade de Deus, a verdade de Deus, do Pai, se torna uma espécie de pronúncia viva, se tornou corpo, se tornou verdade humana. Se alguém quer conhecer como Deus é, olhe para Ele. Ele é a própria expressão humana de uma verdade bem maior que a humanidade. Querido irmão, querida irmã, vamos agora à segunda parte do nosso programa. Agora sim, vamos orar. Recordo-lhe, Marcos 1, 7 a 11, festa litúrgica do batismo do Senhor Jesus. Mas antes da oração, exatamente para que o mundo exterior não nos inquiete, o telefone que toca, o cão que late, a recordação de algo que aflora a minha mente, tudo isso é preciso que ceda lugar à intimidade com o Senhor. Por isso, queiramos fechar os olhos agora, concentrar-nos, composição do lugar interior, assim chamado. Olhos fechados, tente sentir os seus ouvidos, concentre-se neles, sinta os ouvidos. Parece algo estranho. Suas orelhas, a parte exterior, sinta-as. O ouvido, a parte interior, que você nunca pôde ver, mas o tem, nem se dá conta e eles estão a ouvir tudo. Sinta-os agora. Vamos sentir os ombros. Também estão aí a controlar movimentos, a equilibrar os nossos movimentos. Não pensamos neles nunca.
Agora vamos, a não ser quando doem, vamos lembrar do ombro direito, senti-lo, o ombro esquerdo. Sua mão, deixe aí bem quietinha. A mão direita, mas sinta a mão esquerda. Sinta a palma dos seus pés, a planta dos pés. Também delas, eu, você, nós nunca nos lembramos, mas suportam o nosso peso e equilibram-nos nos nossos passos. Tão importantes que são os pés. Vamos senti-los. E agora saiamos do tema das percepções do corpo e vamos pedir ao Espírito Santo, desde a nossa quietude mais profunda, desde aquela parte de nós na qual ninguém tem acesso, somente eu e meu Deus. Desde lá, vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos ajudar a orar com a palavra. Espírito Santo, és força, és vida do próprio Deus, és vida do Pai, de Deus Pai, de Deus Filho. Desde o batismo vives em cada um de nós. Faze-nos dóceis, nossa inteligência e nossos afetos e nossa razão, nossa vontade. Faze-nos dóceis à palavra que queremos acolher, porque com ela queremos orar. Faze-nos sensíveis ao que o evangelista quer nos propor e faze-nos fortes para decidirmos seguir o Salvador que vem a nós mediante a palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É o batismo do Senhor, o Evangelho. Podemos imaginar um rio do porte do Jordão, um rio de 15 a 20 metros de largura. Podemos imaginar João pelas vizinhanças, um homem que vivia no deserto, vestes de camelo, tudo é muito rude. Nada de elegâncias nas vestes, nas expressões, no palavreado. Mas um homem determinado, olhar penetrante. Vamos imaginá-lo a dizer: depois de mim vem quem é mais forte do que eu. Muitos o cercam. Até perguntam o que devemos fazer. Ele responde a importância do batismo. Aponta o rio, lá está ele, a mergulhar as pessoas no rio, para dizer a elas: este gesto é um rito exterior, que haja mudança, que este rito fale de uma realidade interiorizada. Mas está ele a contar, pessoas o cercam e perguntam: quem é este que deve vir depois? E lá ele responde: sou apenas servo, eu batizo com água, ele batizará com Espírito, eu mergulho em água, ele mergulha em Espírito.
E agora podemos dar mais um passo. Está chegando um jovem de Nazaré. Está escrito que Jesus veio de Nazaré. Uns 30 anos, 35, também ele, entre muitos, ninguém sabe quem é, Deus sabe. Podemos ver, com a nossa imaginação podemos ver que o Senhor entra na água. João deve ter percebido, reconhecido, quem sabe hesitado. Jesus é mergulhado e sai da água. Pareceria um batismo igual a qualquer outro, mas os céus se fazem vizinhos. Deus está a avisar. Quem está por lá percebe, há uma realidade nova iniciada. Foram lá buscar um batismo, o da água, e os céus se fizeram vizinhos. A linguagem é simbólica, mas Deus se deixou perceber. Os que estão por lá se entreolham. Quem é? Do que se trata? Algo não pensado e nem imaginado. O Espírito de Deus se faz vivo, presença. Quem sabe o olhar daquele homem de Nazaré é outro, deixa-se reconhecer. A voz do céu soa e ressoa. Tu és o meu filho, amado, em ti eu me comprazo. Eu até ouço, outros ouvem, entreolham-se. Este é o meu filho amado. Em ti encontro as minhas alegrias. Talvez se perguntem, quem é? O que está havendo? Quais são os caminhos que se abrem a partir de agora? Ninguém sabe, dos que estão lá. Mas agora eu posso também, colocar o meu nome lá. Eu sou um daqueles que vê João e ouve João dizer: quem vem depois de mim? Dele não sou digno de desatar as sandálias. Estou ouvindo isso. E estou lá e vejo, é o Senhor Jesus. Ele pecador? É. Ele não é pecador, mas é solidário com quem também quem tem consciência de que precisa de Deus. Eu posso olhar sair da água, aquela face, aquela pessoa, o ambiente se transforma. Os céus se fazem próximos, como se Deus se deixasse ver naqueles olhos e naqueles olhares. O Espírito de Deus, a luz, a força, o olhar daquele homem indica o extraordinário do alto. E aquela voz, a soar e ressoar nos meus ouvidos, é o meu filho. Os céus estão abertos. Os que estão lá contemplam-no, perguntam-se, e eu sei quem é. É o Salvador. Lá começou com uma voz do céu. Eu sei que vai até a cruz. Não é apenas um milagre de momento. É um caminho que começa. E agora ele, o Filho amado, olha para mim.
Que será que Ele gostaria de me falar? O que gostaria eu de falar a Ele? É a hora da minha oração.